Hoje, dia 30/7, vamos começar aí o nosso fechamento de mercado. Praticamente aí no final do mês, né? Teremos somente mais um pregão, justamente na sexta, tá? Então, eu vou até adiantar nesse vídeo. Eu não trago os vídeos aqui de operações meus amigos, apenas de fechamento por enquanto. Mas, final de mês, sexta-feira, não vou operar. No entanto, amanhã eu vou fazer o fechamento também, tá? Hoje um dia aí bem tranquilo, tá? Para o nosso operacional foi bem tranquilo mesmo, beleza? Vou trazer aqui a visão. Então, para quem assistiu o fechamento do pregão anterior, eu tinha dito, né, que o mercado acabou deixando nessa baita dessa volta em V, tá? E que o mercado tinha rompido e aqui nós teríamos um alvo pendente, tá? Então, obviamente, né, meus amigos, o mercado faz o que ele quiser, a gente segue apenas a nossa leitura do nosso operacional. Então, o que o preço fez, né, referente ao pregão anterior, ele acabou não capturando a mínima, né? No entanto, ele deixou essa mínima, tá? E aí tinha deixado essa máxima, né? Obviamente. Então, o preço acabou abrindo com um leve gap de baixa e já puxando para cima, tá? E aí, a partir do momento que o mercado fez essa perna de alta, basicamente ele estava fazendo um movimento corretivo dessa última perna de baixa, desse último movimento expansivo, tá? Então, já nesse início, né, de pregão, ali da abertura do overnight, a gente percebe que ele acabou trabalhando, tá, ó, em forma, né, de uma bandeira, de um canalzinho aí para cima, tá? No entanto, se a gente trabalha aqui toda a retração desse movimento, olha só, percebeu que o mercado acabou chegando na região de 50%, né? Entre a região de 50% e 61 ali, o mercado acabou sentindo e aí ele fez outro movimento para baixo, tá? Inclusive aqui eu já estava de olho, né? Porque se o mercado rompesse essa mínima, de fato, nós teríamos também a projeção dessa volta em V, como também nós teríamos de fato aí um possível captura de alvo, né, desse espelhamento de baixa. No entanto, meus amigos, o mercado respeitou essa região aqui, ó, entre 50 e 61 dessa correção, e a partir do momento que o mercado começou a subir, né, a gente poderia trabalhar a retração, né? Na verdade, o mercado começou a subir, ele sentiu a retração desse último movimento de baixa. Quando ele começou a descer, a gente poderia trabalhar essa retração, tá? E aí o que aconteceu? Basicamente ele veio até a região de 7640, tá? Então a gente percebe que ele não chegou de forma esticada, chegou de forma estruturada. No entanto, né, ali às 5 horas da manhã, o mercado acabou gerando um candle aqui positivo, aonde basicamente ele fez uma quebra de estrutura micro, tá? Se a gente for analisar aqui, ó, olha só, o mercado acabou trabalhando estruturado na queda, beleza? Trabalhou estruturado na queda, tá? E aqui, basicamente, ele veio até essa região de topo, fez um pullback, pivotou. A partir do momento que o mercado pivotou, ele quebrou a estrutura de baixa, tá? E aí ele fez uma correção e novamente retornou a subir. Aqui foi interessante porque a partir do momento que o preço deixou esse fundo, tá? Eu considero como um fundo A, tá? E aí ele fez um movimento de alta, fez uma correção, pivotou rompendo esse topo. Quando ele rompeu esse topo e ele fez essa correção, basicamente aqui ele deixou um fundo B. Então, fundo A, fundo B. E aqui nós temos a extremidade do topo, né? Ou seja, eu acabei trabalhando esse canal. Tá? Liguei aqui, ó. Deixa eu tirar. Assim tá bom. Dessa mínima para essa mínima, fundo A, fundo B, é só jogar a extremidade do canal, tá, para esse topo. Então, o que aconteceu? Antes da abertura ali dos futuros, que é às 10h30 do nosso Nasdaq, né? O que aconteceu? Basicamente, o mercado tinha deixado, meus amigos, um topo. E também ele tinha deixado o quê? Uma mínima da abertura do overnight, né? Ele tentou vir fazer o quê? A recuperação de baixa, meus amigos. E aí nós temos a nossa leitura, que é quando o preço não consegue romper nem ativar uma estrutura de baixa, possivelmente, né, ele vem ao contrário, rompe o topo e aí ele ativa alvos para cima.
Então não foi diferente, tá? Então o mercado tinha deixado uma mínima, subiu, tentou vir descer, não conseguiu fazer uma volta em A, uma recuperação de baixa. No entanto, ele deixa um topo, em contrapartida, o mercado acaba subindo e aí ele rompe esse topo. Ele trabalhou de forma estruturada, obviamente que não foi estruturas amplas, tá? Foi uma estrutura curta, tá? Mas ele trabalhou de forma estruturada. E essa estrutura foi justamente dentro desse canal onde o preço já tinha marcado, né? Essa região de fundo, com essa região de fundo e esse topo. E aí, ó, o preço basicamente trabalhou na região de 50% a maioria do tempo após o mercado sair desse fundo, tá? Então o preço acabou trabalhando estruturado, chegou a romper esse topo. E aqui é interessante aqui, a gente observar as médias móveis, tá? As médias ali de condução de preço, que é a média de 9, tá? Exponencial, e a média de 20 é aritmética. Então aqui a gente percebe o quê? Que o preço veio ancorado nas médias com uma certa inclinação, tá? Uma inclinação até favorável, mais de 50 graus, tá? Então o preço acabou trabalhando de forma ancorada nas médias, rompendo esse topo. Então perceba que quando o preço acabou rompendo, meus amigos, esse topo, automaticamente nós já tínhamos, né, ó, uma projeção dessa mínima para essa máxima. Se a gente projeta o primeiro alvo, olha lá o primeiro alvo. Como também, meus amigos, quando o preço rompeu esse fundo no pregão anterior, tá? Quando o preço rompeu esse fundo, ele deixou um alvo pendente aqui para baixo. No entanto, o preço de hoje, né, o mercado de hoje, antes de vir pagar o alvo aqui embaixo, ele acabou quebrando a estrutura, né, do que o preço fez anteriormente. Tá? Então, basicamente, o mercado rompeu esse topo e quebrou, tá, a ideia de que o alvo pendente que estava aqui embaixo iria ser capturado, beleza? Então, nós temos aqui um primeiro cenário, né, que seria, de fato, esse espelhamento de alta, né, de volta em V, como também nós tínhamos aqui, ó, se a gente trabalha a ideia da mínima, o mercado fez um movimento expansivo, fez uma correção, a partir do momento que o mercado rompeu, nós temos aqui um pivô. Então, nós temos a projeção do pivô, como também nós temos, tá, a projeção do espelhamento de alta, que é essa volta em V que fica dentro do pivô. Tá? Então, nós temos aqui essa projeção, como também nós temos a projeção dessa mínima para essa máxima, se a gente projeta o primeiro alvo está aqui. Então, olha só, eu vou acabar... não, não vou tirar não, eu vou tirar só as médias móveis por enquanto para a gente trazer a leitura aqui. Ó. Então, o que o preço fez? A gente vai identificar aqui qual foi a abertura, tá? A abertura ali dos futuros. Então, vou colocar uma linha aqui. O candle da abertura dos futuros foi justamente esse. Deixa eu trocar aqui, ó. Mínima dos futuros. Então, esse candle aqui, ó, é o candle das 10h30, ou seja, é o candle da abertura dos futuros. Então, aqui nós percebemos o quê? O fractal, né, que o preço estava trabalhando dentro do canal. Além de estruturado, o mercado vinha trabalhando com as médias móveis ancoradas no preço. Tá? Então, esse candle acabou puxando para baixo, logo em seguida nós tivemos um candle, né, positivo, onde rompeu a máxima do candle anterior, ancorado na média, com um alvo pendente, tá? Qual seria o alvo pendente? Sendo que o preço já tinha acabado de pagar, né? Nós temos essa projeção aqui, ó, e o candle 2 da abertura dos futuros, ele pagou esse alvo. No entanto, nós tínhamos esse alvo pendente aqui, ó. Esse alvo que é justamente o alvo da projeção do pivô, tá? Então, nós temos uma projeção desse alvo aqui, que seria o primeiro alvo, um pouco mais acima, tá? Então, o preço estava ancorado na média, acabou subindo e foi pagar alvo, tá? Então, eu vou acabar trazendo o segundo alvo também, porque se a gente projeta o segundo alvo do espelhamento, perceba que o mercado acabou passando direto. E aí o mercado também pagou o alvo do pivô. Se a gente projeta o segundo alvo, olha só onde que foi o segundo alvo. Justamente nessa faixa de preço, onde o preço acabou sentindo, tá? Deixa eu tirar aqui essa projeção, olha só. Então nós tínhamos um topo aqui anteriormente, né, que acabou sendo rompido, obviamente o preço tinha alvo pendente e aí ele acabou rompendo, né? Isso aqui é interessante, tá? O mercado tinha alvo pendente e o preço acabou rompendo o topo anterior,
com ancoragem de médias, médias muito inclinado para cima. Aqui a inclinação ficou muito maior em questão de grau, né? Ó, se a gente for colocar aqui, ó, já entrou para 71, aqui estava 50, aqui já entrou para 71. Tá? Então, nessa faixa de preço, basicamente o mercado sentiu, né? Trouxe um candle negativo, né? Um candle forte, no entanto, o mercado acabou ancorando, tá? Apenas para fazer uma troca de polaridade justamente nesse topo, e logo em seguida o mercado acabou jogando o preço mais uma vez para cima. Inclusive aqui nós temos, né, desse topo para essa mínima, um micro espelhamento de baixa, tá? Aqui não teve pullback de média pelos 5 minutos, no entanto, pelo 2 que conseguiu filtrar, inclusive eu filtrei, tá? Pelo 2 minutos, um pullback de média também. Então, aqui até ele deu 1, 2, 3 de compra, né? Se a gente projeta dessa mínima para essa máxima, se a gente projeta o primeiro alvo, olha só, o preço acabou pagando o primeiro alvo desse micro espelhamento, né? No entanto, olha só, a gente tem, de fato, o primeiro alvo alcançado, né? O primeiro alvo do pivô do dia, e aí o mercado alcança, faz um pullback, troca a polaridade com esse topo, ele é impulsionado para cima. Se a gente projeta o segundo alvo, perceba que o segundo alvo acabou ficando pendente, né? Na verdade, o segundo alvo não, o terceiro alvo do pivô. No entanto, deixa eu tirar aqui, a gente tem o espelhamento o alvo do desespelhamento, né? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro alvo está bem mais aqui em cima. Então, perceba que essa faixa de preço, né, o mercado acabou pagando, essa faixa de preço aqui, ó, o mercado acabou pagando, fez essa correção, trocou polaridade e jogou o preço para cima. No entanto, o mercado acabou deixando esse alvo pendente, né, que foi justamente o terceiro alvo desse espelhamento, tá? O espelhamento tá ali do pivô. A partir do momento que o preço acabou deixando esse alvo pendente, olha só o que o preço fez. O preço apenas fez uma correção, inclusive aqui ele deu até mesmo uma indução, tá? Eu vou tirar aqui as médias por enquanto, beleza? Eu vou tirar aqui as médias. O que o preço fez? O mercado fez uma troca de polaridade, não conseguiu se sustentar e fez uma correção. Se a gente trabalhar a correção da mínima da abertura dos futuros, que seria válido, né, até a máxima, perceba que o mercado chegou aonde? Entre a região de 50 e 61. A gente já viu, né, no início do dia que ali na abertura dos futuros, do overnight, né, o preço também trabalhou entre região de 50% e 61. Vou fazer aqui recapitular, né? Esse último movimento aqui, ó, de baixa, que o preço fez, trabalhou entre a região de 50% e 61. Então, novamente, né, após a abertura dos futuros, o preço acabou fazendo essa correção. E aqui foi interessante por quê? Porque ele acabou jogando uma indução de venda, né? Ó. Se a gente for trabalhar aqui ó, dessa máxima, o mercado caiu, capturou esse fundo prévio, que seria a região de troca de polaridade, acabou sentindo, fez um movimento para cima, logo em seguida ele solta esse candle, uma barra negativa muito forte. Então, claramente isso daqui foi uma indução, né? A gente percebe que o mercado veio também na linha superior do canal após o mercado sair. Então, via price action, isso aqui era apenas um pullback, não teria como pensar em venda, tá? Obviamente. Logo em seguida, o mercado acaba reagindo, né? Então, a gente viu aí que o preço acabou corrigindo entre 50 e 61. Então, o preço acabou trazendo uma reação, né, na ponta compradora, no entanto não consegue sustentar, né, na ponta compradora. A gente percebe que esses candles aqui, ó, tanto esse candle ficou com um pavio de alta, quanto esse aqui foi um doji. Logo em seguida o preço novamente solta mais um candle negativo, caracterizando, né, mais uma indução. Então, nesse momento aqui foi de fato uma interpretação bem interessante, né, porque logo em seguida o mercado deu uma resposta com um baita candle positivo, tá? Então, a partir desse candle, no mercado se caracterizou uma possibilidade, né, de volta em V para vir até a região de máxima novamente. Tá? Então, o preço acabou fazendo um movimento de alta, né, trabalhou novamente com uma troca de polaridade justamente na faixa de preço, onde tinha um topo lá atrás. Eu vou novamente trazer aqui ó, o zoom do gráfico. Olha só, essa faixa de preço, né, que é o topo, então via price action, aqui era um topo que basicamente era uma resistência. Após romper, o mercado acabou trabalhando de forma de suporte e foi justamente o que o preço fez, né? O mercado fez esse movimento de alta, fez um movimento corretivo justamente nessa mesma faixa de preço, veio para cima,
Tá? A partir do momento que o mercado rompeu esse topo prévio, nós temos aqui um espelhamento de alta, né, para projetar, beleza? Então, se a gente projeta dessa mínima para essa máxima, a partir do rompimento, perceba que o preço acabou deixando esse alvo pendente. No entanto, né, o mercado acaba fazendo uma correção desse último movimento de alta. Se a gente trabalhar aqui a correção, novamente o preço acabou chegando na região de 61. E aqui foi interessante, por quê? Porque nós temos a região de 61 dessa retração, nós temos a faixa de preço de região de troca de polaridade, e aqui também nós temos, tá, a região de 50% do canal, beleza? Então, basicamente, o mercado acabou trazendo um candlezinho aqui, ó, via Price Action Inside Bar. É um candle que não captura a mínima do candle anterior, nem fecha acima, nem igual o preço, né, da abertura ali do candle anterior. Então, basicamente, aqui ele trouxe um Inside Bar, apontou para cima, novamente fez outra recuperação em V do último movimento. No entanto, a gente já sabe que ele tinha algo pendente aqui. Qual alvo pendente? Novamente, dessa mínima para essa máxima, a partir do momento que o mercado rompeu, ele deixou um alvo pendente aqui, tá? Então o preço fez mais uma correção, né, de volta em V. No entanto, a gente percebe que o preço acabou não conseguindo romper logo de cara, né? Então essa faixa de preço aqui, ó, o mercado acabou trabalhando de forma lateral. Então aqui o preço acabou trabalhando de forma de pullback lateral, também conhecido como um pullback de breakout, tá? Então, a partir do momento que o mercado trabalhou de forma lateral, ele veio encontrar, tá, a linha inferior do canal, onde a partir deste candle de força, a gente percebe que não foi só rompido, né? Como também o mercado acabou dando continuidade e pagando um alvo, tá, desse espelhamento, dessa mínima. Na verdade, o primeiro espelhamento que a gente está trabalhando é esse aqui, ó, dessa mínima para essa máxima. Se a gente projeta o primeiro alvo, tá? Em um momento o mercado veio, com esse candle ele não só veio capturar esse preço, como ele também rompeu. E aí a gente teria o segundo alvo, onde foi justamente a máxima desse primeiro movimento, né, após romper esse pullback pré-breakout, tá? Então, o preço acabou sentindo. Também aqui nós tínhamos a máxima, né, do dia, beleza? Nós tínhamos a faixa de preço da máxima, o mercado acabou fazendo uma correção, tá? E aí, novamente, né, o preço acaba sentindo também essa faixa de preço, né, que é a linha inferior do canal. Aí depois o mercado acabou soltando esse baita desse candle positivo, tá? E novamente veio cumprir alvos, tá? Então, se a gente faz outra projeção aqui, ó, do terceiro alvo, olha só, perceba que o mercado cumpriu o terceiro alvo desse micro espelhamento. E aqui também nós temos, basicamente, né, outro espelhamento, que seria do topo do dia para essa mínima. A partir do momento que o mercado rompeu aqui, ó, ele fez um pullback pós o rompimento, né? Antes do rompimento, perdão, e veio pagar alvo também, tá? Então, se a gente projeta dessa mínima para essa máxima, se a gente joga o primeiro alvo, olha lá onde foi a máxima, né, do dia, literalmente, tá? E também, dando continuidade aí dos alvos que a gente já vinha trabalhando, a gente pode trabalhar aqui, ó, dessa mínima para essa máxima, terceiro alvo, o mercado acabou pagando aqui, tá? E nós temos também o terceiro alvo do pivô do dia, né? Onde o mercado pagou aí no dia seguinte, já ali na abertura do overnight, né? Então o terceiro alvo tá lá pago, beleza? Então hoje foi um dia bem fácil assim para o nosso operacional, né? Eu vou destacar aqui os candles gatilhos com as médias móveis. Show! Então, destacar aqui, ó, esse candle positivo, segundo candle do dia. O terceiro candle, né, que foi um candle muito mais bonito, literalmente ancorou na média, fechou forte acima do canal. Então foram esses candles na ponta compradora. Depois nós tivemos esse candle, né, um candle de resposta, tá? Um candle de resposta. Esse candle aqui não, porque ele não saiu das médias, beleza? Depois nós tivemos esse candle, que foi o candle inside bar, região de 61, região de troca de polaridade, junto com a região de 50%, né, do canal. Depois nós tivemos esse candle, que foi o candle que rompeu o canal, né, a bandeirinha aqui, né, o pullback breakout. Tá? E depois nós tivemos esse baita candle, obviamente que aqui já é final de pregão, então não vou considerar. Então nós tivemos basicamente 1, 2, 3, 4, 5 candles hoje aí
trazendo a possibilidade de compra. Não houve venda dentro do nosso operacional hoje e o mercado andou lindamente, né? Então, coisa chique, coisa fina, tá? O mercado aí reagiu forte na alta, né? Depois de vários dias em queda, beleza? Então, show demais. Esse é o fechamento de hoje, dia 30/7.